dizer do segundo artigo, A Organização de Jeová, publicado na Sentinela de 1º de setembro de 1932? Esse artigo tem como texto base João 17, 21, que diz, para que todos sejam um, assim como eu e o Pai somos um. Rutherford começa dizendo que Jesus não criou o ofício de presbítero e a maturidade dos presbíteros não poderia ser promovida de forma alguma pelo voto de outras pessoas. Nota a contradição. Ele está chovendo no molhado, falando e se contradizendo com aquilo que ele escreveu no artigo passado. Que a unidade da fé não foi concluída nos dias dos apóstolos, porque o número dos 144.000 não estava completo e porque muitos chamados ao reino ainda eram meros bebês espirituais. Para que todos os 144.000 tenham fé completa, todos eles, incluindo o seu povo remanescente na terra, devem ser levados ao conhecimento do propósito de Jeová Deus de completar sua organização capital e vindicar seu grande nome. Os 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus, diz Rutherford. Matias foi nomeado antes do Pentecostes de 33 da Era Comum, e Paulo foi nomeado diretamente pelo Senhor. Os apóstolos eram presbíteros, ou seja, anciãos, por serem os mais velhos no corpo de Cristo, mas não eram por nomeação ou eleição humana. Então Rutherford chega à conclusão de que nem os apóstolos, nem Paulo, nem Matias foram designados por uma votação, mas sim diretamente ou por Jesus ou pelo próprio Espírito Santo. Em que momento o estado de unidade ou unicidade é alcançado? Ele diz, tanto as evidências epistemológicas quanto as externas, na verdade nenhuma evidência há, provam que o Senhor Jesus apareceu no templo de Deus em 1918 e logo depois reuniu para si os escolhidos. Então o Senhor os fez membros da classe do servo fiel e prudente, prefigurada por Mordecai. Os próximos a serem chamados e escolhidos foram prefigurados por Ester, e ambas as classes recebem um lugar na organização de Deus, recebem as vestes da salvação e estão em unidade. Isso ocorre no momento do segundo derramamento do Espírito Santo. E aí ele cita lá Joel 2, versículos 28 e 29. Então aqui, Rutherford está dizendo que desde a formação da congregação cristã por Jesus, ela não tinha unidade. A unidade só foi ocorrer em 1918, quando Jesus veio ao templo, segundo as provas que Rutherford fala, e na verdade não há prova nenhuma disso. Isso é uma mera interpretação pessoal dele que persiste até hoje. E daí ele cita que lá em 1918 ocorreu um segundo derramamento do Espírito Santo. E menciona como prova Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, que qualquer um sabe que esse texto de Joel ele se aplica no cumprimento lá em Pentecostes de 33 da Era Comum. E deu. Rutherford então pergunta no parágrafo 11, quem agora são verdadeiramente anciãos na organização de Jeová? A resposta bíblica é todos os fiéis que se tornam membros da organização capital de Jeová, incluindo o remanescente agora na terra, que continua fiel para sempre. Todos esses são verdadeiramente anciãos, não por terem recebido o voto de alguém, mas porque progrediram e foram levados à maturidade, por serem fiéis a Deus e a seu reino. Assim, eles foram levados a um estado de unidade e maturidade. Eu pergunto para vocês, quantos remanescentes existem nos longos últimos dias que as testemunhas de Jeová pregam? Pelo menos há 3 desses remanescentes ungidos, ou do restante ungido. Ele se multiplicou 3 vezes.
Havia os remanescentes dos tempos de Russell e ao mesmo tempo do tempo de Rutherford, os do tempo da presidência de Knorr e Franz, e os últimos que estão agora liderando como corpo governante. Esse restante, esse remanescente que deveria terminar e logo vir a destruição do sistema, isso não acontece. Ele vai se multiplicando cada vez mais. Daí então Rutherford menciona os 24 anciãos de Apocalipse, capítulo 4, versículos 2 e 4, como o número 24 sendo o dobro de 12, ou seja, o número dos apóstolos. E ele diz: esses 24 anciãos representam não apenas os apóstolos, mas também todos os fiéis que se tornam membros da organização capital de Jeová. Aqui Rutherford, se fosse de fato inspirado por Deus, ou tivesse minimamente a sua consciência treinada pelo que a Bíblia de fato diz, reconheceria que os 144 mil são apenas um símbolo de todos os cristãos que irão para o céu, e não um número literal, conforme se ensina até hoje na organização. Porque são 12 apóstolos, 24 anciãos, conforme diz o livro de Revelação, ou seja, o dobro dos apóstolos. 12 vezes 12 chega-se ao número 144, porque são 12 apóstolos e são 12 as tribos de Israel. Mas essa verdade simples, até hoje a sociedade Torre de Vigia não recebeu a luz. Ela ainda entende que só 144 mil cristãos estarão nos céus, o que é um absurdo, porque esse número só nos primeiros séculos já contariam, que dirá desde o tempo de Jesus até agora. Mas para Rutherford, o propósito da unidade é para que possam se tornar membros do servo eleito e servir a Jeová Deus. Então ele diz sem rodeios: qualquer um que fale ou se recuse a tomar parte ativa no serviço a Deus, dando testemunho como testemunha de Jeová neste tempo, ou que se oponha a tal serviço na proclamação do seu nome e reino, deve necessariamente ser excluído da organização de Deus. Então, aqui Rutherford está aplicando a sugestão que o Charles Morrell deu lá na Sentinela de Fevereiro. Resumindo, devemos continuar a eleger homens para o ofício de presbítero na congregação ou grupo? A resposta bíblica a essa pergunta é enfaticamente não, porque o ofício de presbítero não existe epistemicamente e ninguém pode ser feito presbítero pelo voto de homens. O que Paulo e os outros irmãos fizeram foi nomear ou selecionar dentre aqueles irmãos que eram então presbíteros em razão da sua idade e avanço na fé e no conhecimento do Senhor, e designar tais homens como servos na igreja. Outra pergunta: a companhia do povo de Deus elegerá bispos ou superintendentes na igreja? Não, porque o Espírito Santo, agindo como advogado e ajudador, nomeou alguns dos anciãos como superintendentes, mas desde a vinda do Senhor Jesus ao templo de Deus, o Espírito Santo, como advogado e guia, deixou de funcionar. O próprio Senhor Jesus está no comando de sua organização. Então, gente, é por isso que em cada companhia foi designado um diretor de serviço. Ele era o responsável por aplicar localmente as decisões da Sociedade Torre de Vigia e incentivar todos à pregação. Só em 1972, quando foram feitas pesquisas para a primeira enciclopédia da organização, chamada Ajuda ao Entendimento da Bíblia, os mais antigos vão lembrar dessa, né? Aquele livro azul, que era o antecessor do estudo perspicaz das Escrituras. Primeiro veio esse, lá em 1972. Então, quando foram feitas as pesquisas para essa enciclopédia e se investigou o termo anciãos e presbíteros, chegou-se à conclusão de que sim, as congregações deveriam ter um corpo de anciãos e não uma só pessoa
para dirigir todas as coisas. Sobre a constante insistência de Rutherford na data 1918, como a vinda de Jesus ao templo, cabe relembrar aqui que essa relação já tinha sido feita por Russell, com o início do ministério de Jesus em cerca de 30 da Era Comum e a morte de Jesus em 33 da Era Comum, perfazendo um total de 3 anos e meio. Então, Russell calculava a segunda vinda de Jesus em outubro de 1874. 3 anos e meio depois disso, em 1878, os santos seriam ressuscitados no céu, porque Cristo já estaria no seu templo. O que Rutherford fez foi, na verdade, usar as datas 1914 e 1918 para explicar os mesmos eventos. E isso dura até hoje. No caso, Jesus teria voltado em 1914 e em 1918 ele visitou o templo espiritual de Jeová 3 anos e meio depois. Até o ano de 1932, as datas de Russell para o início dos últimos dias, que era 1799, e a vinda de Jesus ao templo, 1878, já tinham sido descartadas. E a volta de Jesus em 1874 em breve seria descartada também, transformando-se em 1914, como é o ensino atual. Essa mudança se daria em 1934, ou seja, 60 anos depois, pregando e ensinando que Jesus tinha voltado em 1874, eles mudaram para 1914. Então, vocês que são da geração de agora, mais nova nas Testemunhas de Jeová, e que estão lendo as publicações atuais, o entendimento dos ungidos daquela época, de que Cristo veio em 1914, só foi aceito em 1934. Antes se pensava ser 1874. Por que a Sociedade Torre de Vigia ainda ensina as datas de 1914 e 1918? Muito simples, gente. Porque nessas datas ocorreram eventos que puderam ser registrados. Em 1914, a Primeira Guerra Mundial, e em 1918, o ano em que os 8 diretores foram presos. É por isso que ela se apega a essas datas como sendo cronologicamente exatas, devido a esses acontecimentos que se pode comprovar. No entanto, para se chegar a 1914, o cálculo parte de 607 antes da Era Comum, como a destruição de Jerusalém, embora seja provado historicamente, e arqueologicamente que Jerusalém foi destruída em 587 antes da Era Comum, ou seja, 20 anos depois do que a Sociedade Torre de Vigia afirma. Mas é melhor seguir uma data errada historicamente e cair na Grande Guerra de 1914 do que a verdade, não é? Mas continuando o nosso estudo, na página 263, Rutherford pergunta: quem está dirigindo as operações da Organização Capital de Jeová? Não pode haver dúvida de que Jesus Cristo dirige cada divisão da sua organização e que ele usa seus santos anjos para executar suas ordens e dirigir o curso do remanescente na terra, independentemente do fato de que o remanescente não pode ver esses agentes ou embaixadores do Senhor e não pode ter comunicação direta ou audível com eles. Foi em 1922 que o povo de Jeová na terra começou a entender a visão de Isaías, retratando Cristo Jesus no templo. Aí ele cita lá Isaías 6, versículos 1 a 8. Isso correspondia ao derramamento do Espírito Santo em Joel 2, 28 e 29. Foi naquele mesmo ano que tomou forma a organização de serviço, e aqueles que estão na verdade presente estão agora plenamente convencidos de que o Senhor Jesus dirigiu a questão da organização e do trabalho do remanescente e que o fez por meio de seus anjos ou embaixadores. O trabalho de testemunho
é o trabalho que agora deve ser feito pelo remanescente. Vamos a algumas ponderações daquilo que Rutherford acabou de dizer. Primeiro, Isaías capítulo 6, versículo 1 a 8, ele trata de uma visão que o profeta Isaías teve de Jeová no seu templo espiritual, no seu templo celestial, e na designação e purificação de Isaías para ser profeta de Jeová. Isso nada tem a ver com 1918, com a prisão dos 8 diretores e muito menos com uma fração de pessoas que naquela época se diziam ser um movimento pseudo-cristão. Tanto Malaquias capítulo 3, versículo 1, quanto Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, se cumpriram no primeiro século da Era Comum. E pronto, não há um segundo cumprimento. A Bíblia não diz nada disso. É apenas uma forma da Torre de Vigia se autopromover como cumpridora de profecias bíblicas. E terceiro, o trabalho de pregação, de reuniões e discursos lá em 1922 era sobre o que mesmo? Milhões que agora vivem jamais morrerão. Eles pregaram um evangelho falso, apontando para 1925. Tudo aquilo que foi pregado sobre 1925 não se cumpriu. O artigo pergunta então: é biblicamente apropriado eleger quaisquer servos na companhia do povo de Deus agora na terra? É inteiramente divino e apropriado que a sociedade designe alguns irmãos na organização para visitar essas companhias e ajudarem a organização e que são designados diretores de serviço regionais. Fica estabelecido que cada companhia local nomeie certos que possuam as qualificações para ser diretor de serviço. Dentre os nomeados, a sede da sociedade deve designar um para ser diretor de serviço. A companhia deve ter um secretário e um tesoureiro, que também devem ser escolhidos por ela. Quem estaria apto a ser escolhido? Rutherford responde: somente aqueles que estão em plena harmonia com o serviço e que estão fazendo o que razoavelmente podem para ter uma parte nesse serviço. Isso exclui da classe elegível todos aqueles que se opõem, falham ou se recusam a ter uma parte ativa no serviço. Quem poderia votar e escolher? Somente os que pregavam e distribuíam as palavras de Rutherford. Ele diz: qualquer um que se opõe a esse trabalho não tem lugar entre o povo ungido de Deus no que diz respeito ao voto para a eleição de servos. Rutherford conclui que pode haver um presidente nas companhias para liderar um estudo, mas ele não deveria ser considerado um instrutor, pois as congregações eram compostas, na sua maioria, por ungidos, e esses ungidos eram ensinados por Jeová através de Jesus e de sua palavra Bíblia. É claro, que esse ensinamento que os ungidos tinham deveria ser igual àquilo que Rutherford entendia e explicava nos seus livros. Quanto aos diáconos, ou seja, os servos ministeriais, Rutherford explica: não parece haver nenhuma boa razão para agora eleger homens para o ofício de diácono. A companhia por si só, ou por seu comitê devidamente constituído, pode atribuir certas partes do serviço a quem quiser. Finalmente, a Torre de Vigia sugeria uma resolução a ser adotada por todas as companhias. Essa resolução era um resumo das novas orientações ou ordens impostas pelo presidente da Sociedade Torre de Vigia nos 2 artigos de A Sentinela, cujo tema era a organização de Jeová. Percebam que o termo companhia ele reflete bem o espírito que predominava durante a presidência de Rutherford. Ele, o chefe, o líder visível, como um capitão do exército, ditava as ordens, e estas deveriam ser cumpridas pelos seus soldados sem questionar.
Discordar das doutrinas e maneiras da sociedade agir significava agora abandonar o grupo. Tanto isso é verdade que grandes mudanças nos ensinos da Torre de Vigia só aconteceram décadas depois que o juiz Rutherford morreu. De fato, a sugestão de Charles Morrell de acabar com os anciãos eletivos que se negavam a pregar as ideias do monarca Rutherford foi bem sucedida. Mas eu pergunto a vocês, para onde foram todos esses que discordavam de Rutherford? Quantos grupos surgiram desde 1918 no cisma da Torre de Vigia? Será que esses grupos ainda existem ou simplesmente deixaram de existir ou se transformaram em testemunhas de Jeová, como ensina até hoje a Torre de Vigia? No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês o que aconteceu nos cismas da Torre de Vigia. Quem são os diversos tipos de estudantes da Bíblia? Quais acabaram? Quais continuaram? Isso depois eu te conto. Não se esqueça de dar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com quem interesse.